eu fico pensando se isso não tá muito para uma coisa de uma mulher dondoca. Sim. Você entendeu? E você tipo não assim, tá errado, não. Parece que tá muito uma coisa de uma mulher dondoca. Mesmo a gente estando lá em 1900 e bolinha, parece que a gente tá falando de 2023. Uma mulher que tem 2, 3 empregados e tá fútil dentro de casa. Então eu entendo a revolta. E tipo assim, mas ela não tá fútil porque ela quer. É mais ou menos isso? É aquele negócio que são essas mulheres Ela não tá fútil por escolha, é isso que eu quero dizer. Exato, é porque elas só tinham essa opção. Elas não podiam ir para as profissões e tudo mais. Só se você fosse muito rica, tipo, das burguesias, das elites, você tinha grandes condições de poder estudar, de escrever. Tanto que a gente vai ter mulheres aristocratas que já escreviam e já tinham possibilidade de estudar. Antes mesmo das mulheres periféricas. E outro ponto que é importante a gente analisar, 1827 é antes da abolição da escravatura. Isso. Então, aqui a gente não está falando de todas as mulheres terem o direito de estudar. A gente está falando de mulheres brancas que tinham condições de estudarem nos colégios particulares, porque ainda não existia ensino público. Então, elas ainda tinham que pagar para estar lá. Sim. Então, 1827 ainda é uma pequena elite que faz parte dessas escolas e que ainda não chega nas mulheres periféricas, porque elas já estão trabalhando. Elas já estão precisando sustentar a casa delas. Então, esse ensino ele vai demorar para se democratizar e só vai chegar depois que as escolas começam a ser ensino público, não só os ensinos particulares. Porque senão era uma pequena bolha. E demora até 1888, de 1827 a 1888. Deixa eu abrir um parênteses com você e te fazer uma pergunta, mas não sai dessa daí. Volta na linha. Volta nessa linha aí. Conclui a primeira onda, né? Nós estamos em 2023. Ainda parece que só quem fala de feminismo são as mulheres com dinheiro. Eu não consigo ver na periferia, tirando a menina que acabou de entrar numa faculdade... Eu não consigo ver a mulher periférica falando de feminismo. Eu não consigo nem ver a mulher periférica achando que ela tá tendo algum direito tolhido. Então, ainda parece que é uma conversa só de mulher rica. Sim. Branca e rica, inclusive, para ser mais eu posso dar um específico. exemplo de uma mulher que lutou bastante pelas mulheres periféricas e que, por ela lutar tanto, ela foi assassinada, que foi a Marielle Franco. Ela lutava diretamente com as mulheres periféricas, combatendo as milícias do Rio de Janeiro. E aí a história dela foi totalmente difamada. E ela era uma feminista que lutava nas periferias, que lutava pelas mulheres pobres. Principalmente mas ela pelas era uma mulheres feminista negras. que foi eleita pelos playboys. Pelos Então, playboys, onde eu quero será? dizer onde eu quero dizer é o seguinte. Porque ela lutava literalmente com a Por que galera não das... chega né? nas mulheres... Por que as mulheres de periferia não tem esse pensamento que parece que é tão dentro das mulheres que têm mais dinheiro? E até É pegando... igual o pensamento antifeminista. Ele também não chega nas mulheres de entendo periferia. teu questionamento. Mas até Não pegando chega. o gancho do que o Alessandro falou, é muito interessante isso também, que a Marielle é um exemplo muito bom que você pode dar. Mas eu vi de perto, e também sou da periferia, vi de perto muitas mulheres que só souberam que era Marielle Franco depois que ela tinha sido morta. Sim, e claro, Então, eu é o que acho a gente que- sempre fala. Tem muita gente que só vira mártir mesmo depois e é aconteceu. interessante o que ele tá falando, porque parte do princípio, assim, que ela, beleza, ela veio da periferia, ela falava com a periferia, mas o alcance dela não tava nas mulheres da periferia, ainda tava numa elite. Acho que é um pouco disso, né? É isso que eu quero dizer. Entendeu? Porque, assim, eu vejo... isso que tá falando é... Mano, Não, eu concordo a carteirada com isso. É uma das do morador autos-críticas que nós Zona temos. Leste. Tá ligado? Não, eu também. Não, mas a gente tem essa tô na autocrítica ZL dentro também. do movimento Eu feminista. vejo que não chega nenhum dos dois. Não é assim, as mulheres de periferia são antifeministas. Não é isso que eu tô falando. também não. Elas só não são feministas, nem antifeministas, É, nem é feministas. tipo- Elas estão no corre delas. Elas estão vivendo. É onde eu acho É o que a gente bate, que elas estão vacila. sobrevivendo. Isso, Muito é onde eu mais. acho que eu vejo que a discussão... tudo bem que hoje a gente tem internet, então a discussão tomou umas proporção, tá ligado? Que fica aquela discussão muito política de eleição. Sabe? Sem trabalho de base. Pega um teco, bate nesse teco. Pega outro teco, bate nesse teco. E aí ficam dois lados batendo nesse teco. E aí eu fico pensando na mulher que sai 5 horas da manhã para dar um trampo. E antes dela descer o escadão e atravessar o terreno, ela me olha de lá de cima, vê eu descendo e fala: moço, posso descer com você? Essa mulher não é antifeminista e essa mulher não é feminista. Mas ela quer descer Você contigo. entendeu? Você entendeu Entendeu? onde eu... Ela, mesmo que ela não saiba o que é feminismo, ela sabe o que é violência. Ela sabe o que é opressão, porque ela vive isso todos os dias. Principalmente se ela é uma mulher preta periférica. Tanto que os altos índices que nós temos de feminicídio, violência doméstica e estupro são mulheres negras periféricas. Então, o feminismo não chega para ela com o significado que eu dei para vocês de falar, não, o feminismo luta pela emancipação feminina. Às vezes, o feminismo vai chegar para ela só pelos direitos conquistados. Se ela sofreu alguma violência, ela vai ter a Lei Maria da Penha. Se a filha dela sofreu alguma coisa, ela vai ter a delegacia da mulher para poder levar a filha dela. Mesmo que a gente não chegue lá como pessoa,
O movimento chega lá enquanto direito. Então, ela vai ter esses direitos para poder acessar. Só que, ao mesmo tempo, é aquele questionamento. Ela não vai... Ninguém é obrigado a saber teoria feminista, sabe? Estudar feminismo, aquele negócio de academia, que a gente estuda teorias, que a gente estuda vertentes, ondas. Ela precisa saber da prática. Ela precisa saber se vai ter creche pro filho dela. E é isso que a gente vai estar lutando. Principalmente, ela vai acordar cedo e ela vai precisar deixar o filho dela na creche. Tem vaga? Tem creche? Ela tem licença maternidade se ela engravidar? São esses pontos que as feministas vão levantar. E, às vezes, ela não vai se sentir contemplada porque ela vai falar, para que o feminismo... Para que eu preciso do feminismo? Mas aí, quando ela olhar que ela precisa de creche pro filho dela, que ela vai precisar de uma escola pública, que ela vai precisar de uma universidade pública, que ela precisa de um serviço público de qualidade, que, se caso ela engravide, ela precisa ser tratada com dignidade no SUS, aonde que o feminismo vai estar? Lutando para que ela tenha esses direitos conquistados. Mas aí não é uma... Não é mais uma conquista da sociedade... ao invés de ser só do feminismo. Mas eu te pergunto... E aonde está essa conquista? Porque o Hospital Tiradentes ainda está lotado, Sim. e com um médico para atender 300. A maioria dos postos de saúde estão tudo... E, ó, eu tô falando... quando eu falo isso, às vezes o pessoal fica até... Pô, o negão é o cavaleiro branco, tá ligado? Que é a expressão que agora o pessoal assim? usa para falar do cara que fala sobre mulher. Porque eu vejo a coisa assim, porque eu sou um cara que já tive que ir de madrugada para um hospital com filho. Sim. Era eu, minha esposa, às vezes, e uma penca de mãe. Tá ligado? Então, tipo assim, continua ruim a escola, tá cada vez pior. Continua ruim o hospital, tá cada vez pior. Tá cada vez pior a insegurança. Entendeu? Então, eu não sinto uma luta real. E eu não tô falando só do feminismo, eu tô falando do antifeminismo também, se a gente puder colocar isso. Eu sinto uma luta... irreal, que parece que está abrangendo todo mundo, mas que, na verdade, só pega a Avenida Paulista. Avenida Paulista, Vila Olímpia e, sei lá, Alphaville. Como você não é daqui, eu vou te explicar. É os picos mais boy de São Paulo. Não, Alphaville Tá a gente sabe o que é. A gente vê na internet, Alphaville bem longe, assim, da Então, galera. Parece Mas o teu que só pega questionamento é essas ótimo. mulheres. O teu questionamento é ótimo. Porque a gente não tem sequer pessoas entrando na política pensando nisso. Você está falando de coisas que a gente bate muito na pauta, que é o desmonte dos hospitais públicos. Isso acontece lá em Santa Catarina também. E é das políticas, principalmente neoliberais, esse desmonte, para que a gente possa privatizar esses espaços. Por isso que tá faltando vaga, tá faltando leito, tá faltando coisa, porque eles estão fazendo desmonte para que haja um sucateamento para que seja privatizado. E é isso que a gente bate tanto na tecla. Porque a gente luta para que essas mulheres tenham atendimento de qualidade. Mas como é que elas vão ter atendimento de qualidade se nem o Estado está fazendo o papel dele? E é aí que entra o papel do Estado. E muitas feministas não fazem parte do Estado. Qual a porcentagem de feministas eleitas em São Paulo? Mas todas as mulheres de esquerda que são eleitas, elas batem no peito e dizem, eu sou feminista. Sim, mas Viu porque eu não quis chamar uma delas para conversar? Mas aí que entra a questão. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando de políticos mesmo. A gente está falando de pessoas dentro das instituições que têm a condição de enviar a verba para aquele hospital. E eles não enviam por quê? Por que não está chegando verba nesse hospital? É esse questionamento que a gente tem que fazer. E não é a feminista que cuida do dinheiro. Ela pode ser uma das políticas que vai falar, não, a gente vai cuidar, vai colocar conscientização nos hospitais sobre violência obstétrica, para que as mulheres não sofram humilhação durante o parto e tudo mais, beleza. Mas e a verba para ser destinada para esses espaços? Não é da feminista que vai vir, entende? A feminista, ela tem a conscientização, ela tem a ideologia, ela tem o pensamento, ela tem as pautas. E Só que botar em prática depende de votação. Como o movimento age nesse caso? Já aconteceu de manifestação dentro de hospital, já aconteceu mesmo de política feminista ir dentro do hospital, bater de frente e falar, tá, por que vocês não estão atendendo essas mulheres com dignidade? Acontece isso em hospitais. Tanto, eu posso dar até um exemplo para vocês, um pouco mais palpável do que eu já vivenciei. Eu sou de Joinville e no meu bairro teve um médico que abusava de pacientes dentro do posto. Um médico de saúde psiquiátrica que atendia clínico geral e ele abusava das pacientes. Tanto que a gente chegou a fazer uma manifestação para acolher vítimas para que pudéssemos prender esse cara. Porque se dependesse do Estado, até hoje ele estava lá. Porque ele já tinha vindo de outro Estado, transferido, tendo abusado uma criança autista em outro Estado. E daí ele veio para nossa cidade, continuou no postinho de saúde, atendendo vítimas, atendendo pessoas que estavam em situação vulnerável, né? Porque ele era psiquiatra do posto de saúde, e ele abusava das pacientes. E daí o que a gente fez enquanto coletivo, quando a gente soube que tinha? A gente fez uma manifestação na frente do posto de saúde, a gente tirou todos os pôsteres da cidade que exaltavam o estuprador, porque tinha pôsteres da foto da cara dele, dizendo que ele era um cidadão de bem, que ele era candidato à política, e a gente tirou todos... Agora eu entendi, que eu tava querendo Por que tinha pôsteres do cara pela cidade? Porque ele era tá. candidato na política e estava sendo investigado por estupro de paciente no posto. E daí o que a gente fez? Eu, inclusive, fiquei
muito conhecida nas redes depois de fazer esse vídeo, porque eu filmei. Eu falei, gente, por que nós temos um pôster de um médico que está estuprando pacientes no posto, que já está sendo investigado lá em outro estado, e todas as vítimas que passam aqui na frente? Porque tinha um pôster do lado do posto de saúde. Bizarro. Então, todas as vítimas passavam por Não, lá, é bizarro, isso é e eu normal. recebi essa denúncia no meu Instagram. Pensa. Mas isso é amargo pra caramba. Quando não é assim, agradecemos ao fulano há um tal. banner dele. Tem um E daí é banner do bizarro. cara. E daí, tipo, as vítimas passavam lá e eu recebi uma mensagem no meu Instagram falando, Carol, tá acontecendo essa situação, tem como a gente fazer alguma coisa? E eu faço parte de um coletivo, eu já mandei direto pro coletivo, eu falei, o que a gente pode fazer? Daí já entrou em contato com a advogada para acolher as vítimas, para fazer atendimento pro bono, porque muitas não tinham condição, não sabia como ir na defensoria pública, não sabia abrir boletim de ocorrência. Fizemos manifestação, muitas pessoas perguntam, para que serve a manifestação feminista? Pra gente acolher denúncias. Ô, Carol, agora voltando um pouquinho nessa questão do movimento que você enxerga que não é genuinamente... Não que não seja genuinamente feminino, mas que de alguma forma mancha um pouco ali com essa questão do topless e tal. Qual outro movimento que você olha e fala assim, meu, isso aqui tá mais atrapalhando do que ajudando, sabe? Cara, eu acho Porque que tem é os literalmente... extremos, tem alguns que atrapalham, vai. Os piores mesmo são do feminismo liberal, que a gente critica muito porque acaba que são pautas vazias. Que são pautas como, por exemplo, a igualdade salarial. Hoje, ela já existe na lei, né? Mas ela não é aplicada. Mas antes da igualdade salarial, a gente precisa inserir as mulheres no mercado de trabalho, principalmente mães que têm filhos, que precisam de um lugar para deixar... Então, tem muitas pautas mais profundas, enquanto tem algumas feministas que estão... queremos direitos Mas iguais. essa é a feminista mas política. qual direito igual? Entendeu? Essa é a feminista política. Geralmente, as feministas liberais são políticas. A gente pode até citar, por exemplo, a Simone Tebet, uma feminista liberal, né? Que ela falou que ela se considera feminista de direita, então ela é uma feminista liberal. Mas a gente acaba não considerando as feministas liberais realmente feministas. Porque as nossas pautas são muito mais profundas. A gente tenta encontrar a raiz do problema. Não essa coisa mais rasa do tipo, não, igualdade salarial, beleza, mas as mulheres estão sendo contratadas? As mães, principalmente, estão sendo contratadas com seus filhos? Porque a primeira coisa que uma mulher vai lá, faz entrevista, pergunta tu tem filho? Quando foi tua última menstruação? Coisa do tipo. E eles nem poderiam perguntar. Não, e é sabe? bizarro. Tanto que no teu admissional eles te perguntam Isso, quando é mulher. isso Você foi está o que eu- menstruada? Quando foi a Gente, última vez que tu menstruou? Cara, Quem vai ficar com bizarro. o teu filho? Isso foi o que É eu pensei bizarro a isso. última vez que eu falei sobre esse assunto. Primeiro que eu sempre pensei o seguinte, beleza. As mulheres não estão ganhando iguais aos homens, mas a lei diz que elas têm que ganhar. Minha primeira pergunta é sempre, qual é a empresa que está fazendo isso? Mais de 30 mil empresas. Tem tanto processo trabalhista que tu não tem noção nessa Então, E área. aí, mas o que eu quero advogada dizer- pro bono das Então, mas o que eu feministas quero ajuda dizer- Muita nessa processo causa. trabalhista em cima disso. Nós temos o mesmo emprego, certo? Nós dois somos chapeiros de lanchonete, eu e você. Eu tenho 5 anos de empresa. Você não pode entrar e ganhar a mesma coisa que eu. Da mesma forma que se você tivesse 5 anos de empresa, eu não podia chegar ganhando o mesmo que você. O que eu quero entender é o seguinte, eu e Carol fomos contratados juntos, dia 1º de janeiro, nós dois ingressamos na lanchonete para sermos chapeiros. Existe essa coisa essa disparidade, acho que é a palavra, essa diferença salarial por um ser homem, outro ser mulher? Existe, tanto que hoje a gente tem mais de 30 mil processos trabalhistas em cima da isonomia, que é da igualdade salarial entre homens e mulheres. Porque as empresas, mesmo que a gente tenha na lei, que você é obrigado a fazer o mesmo salário para a pessoa com o mesmo currículo, com o mesmo tempo de empresa e tudo mais, ainda não é colocado em prática. Porque a gente sabe que tem O que empresas essas que levam um empresas processo alegam? trabalhista. Porque hoje tomar um processo trabalhista é osso, mano. Não, Pô, cara, e assim... Tem empresa que faz um monte de coisa maluca com o funcionário, que faz trabalhar hora a mais, um monte de coisa, e mesmo assim depois leva Não, ao mas processo tipo assim, trabalhista, ela né? alega o quê? Tipo, Não, e até pensando em processo trabalhista, aí eu vou falar dos que eu presenciei vários, tanto como testemunha como prepotente. Prepotente, ó. Caramba, agora me fugiu a palavra, velho. Preposto, boa. Como testemunha como preposto. Cara, 90% das vezes o juiz dava pro funcionário. 90%, assim, com tranquilidade eu falo esse percentual. E mesmo em alguns casos tem exagero por parte do funcionário. O juiz sempre chegava assim, não, tudo bem, eu entendo que o cara está exagerando um pouquinho, vamos chegar no acordo? Sempre chegava no acordo que favorecia o funcionário. Então, a gente fala de 30 mil casos, assim, que... Esses casos, eles estão sendo julgados e eu, aí, na minha visão ali, com esses percentuais que eu presenciei, eles estão dando causa pro funcionário. Até por causa Aí- da lei, né? Eles têm que seguir a lei. Exatamente, Eles têm que exatamente. E seguir. só pra te ajudar na resposta dele. Nessa hora, a antifeminista diria o seguinte, por que o empresário que só vê lucro
não contrata só mulheres. Eu já ouvi essa tanto. Essa é boa. Essa, tá vendo? A minha bagagem é de a antifeminista. pessoa do lado respondeu. Eu lembro dessa pergunta, eu sei até qual antifeminista foi, e a pessoa do lado respondeu que ele faria isso. Ele contrataria só mulher se fosse assim. Mas, na verdade, eles contratam homens porque eles acreditam que tem mais capacidade. Por isso. Muitas vezes eles contratam homens porque eles acreditam que tem mais capacidade. Essa é a sociedade que a gente vive. Né? Mas antes disso, eu acho importante que seja pautado a educação sexual, que é uma pauta polêmica. Que é uma pauta que politiza demais e pouco se debate o que realmente é. Porque se a gente debatesse educação sexual, a gente não estaria debatendo tanto aborto. O que é educação sexual para você? Por exemplo, qual é a série que começa e como seria abordado, para a gente entender? Porque eu também sou a favor da educação sexual. Eu falo sobre isso no meu programa. Posso te fazer uma pergunta? Entendeu? Com quantos anos você acha que uma criança é abusada? Abusada? Não, tem bebê se que ela é tá numa abusada. casa que vai ser abusada desde... Então, desde sempre. Desde Tem sempre. criança de meses que é estuprada pelo pai. Que esses dias teve uma criança que foi estuprada pelo pai até a morte. Então, desde sempre a gente tem que falar disso. Desde o momento que a criança, que você tá ali... Quando a criança é bebê, você já fala... Suas partes íntimas, só você pode tocar aqui, mamãe e papai tem que tomar com cuidado. São coisas pequenas, didática. O que você vai explicar para uma criança de 1 ano, tu não vai explicar para um de 16. É a mesma coisa matemática. Tu não vai explicar Bhaskara para quem tá começando tabuada, né? Tu vai explicar Bhaskara depois de muito tempo, depois de já saber tabuada. Então, calma, mas é didática, mas como pedagogia. Você explica isso? Eu já expliquei para Como crianças. você explicaria? A gente usa... Tu já viu aqueles negócios de semáforo que tem vermelho, verde e amarelo e Sei, um sei. desenho de um corpinho? Você pega aquele desenho de corpinho e você coloca perto de uma criança e coloca onde são os pontos verdes onde as pessoas podem tocar e onde não pode tocar. A partir disso, ela já vai saber consentimento. Consentimento já é a base para ela saber o que é um abuso e o que não é. Então, ela já vai saber, aquele adulto lá, mãe, tocou em mim numa parte que você falou que era um lugar vermelho. E daí ele já vai chegar pra você falando que ele sofreu uma violência. Então, desde muito pequenininho, você não precisa falar pro teu filho o que é sexo. Você não precisa chegar pra ele e falar, não, relação sexual é isso daqui. Espera até ele crescer, até ele ter uma idade, até ele perguntar pra você, como é que eu nasci? Esse é o melhor momento de você explicar. Não vem falar que veio da cegonha, porque não sei o quê, porque ele pode sofrer um abuso. E daí ele vai falar, mas eu não vi nenhuma cegonha pra eu estar grávida, mas sofreu uma violência, Eu sabe? falei pra minha filha que eu comprei ela. Caraca, eu comprei velho. você. Tá ligado? Tinha na prateleira lá, vi lá, Alanas. A gente sempre fala que o melhor momento de você explicar pro teu filho Mas a sobre outra parte isso a gente já trocou ideia. é importante, porque, por exemplo, tem crianças de 5 anos que sofrem violência do tio, de um parente, de um professor, até de uma mulher mesmo, de uma babá, como já aconteceu, a gente já viu na internet esses dias vazando de uma babá usando uma criança com outra pessoa. Então, tipo, a gente precisa falar para as crianças desde muito cedo o que é consentimento, o que é abuso, o que é o corpinho dela, como é que funciona, o que são as partes íntimas, só que de forma didática. Porque tu não vai chegar para uma criança de 3 anos falando os termos que você falaria para um jovem de 16, 17. Então, é tudo com o seu tempo, né? O que a criança precisa saber para se proteger do mundo? Ela precisa saber o que é consentimento, o que é abuso, o que é o corpinho dela. A primeira menstruação, por exemplo, de uma menina, ela precisa saber o que é a menstruação. E aí entra a educação sexual. Ela precisa saber usar um absorvente, um tampão, um OB, um coletor. Ela precisa saber De preferência numa sala onde não estivesse os meninos. Por quê? Algo mais recluso, Porque isso é importante a gente falar até pros meninos, porque tem meninos que nem sabem como é que funciona a menstruação da namorada. Eles deixariam a mulher constrangidaça. Mano. Mas aí você não acha que é aí que entra exatamente o momento importante do cara entender a sexualidade feminina para não haver esse momento vexatório? Não, eu entendo. Entendeu? Sim, sim. O cara também saber como é que funciona o anticoncepcional. Você sabe como é que funciona o anticoncepcional? Não. Sei que a mulher toma todo dia. Então, tu não acha... Se fosse pra você explicar pra sua filha, tu saberia explicar pra ela como tomar anticoncepcional? Não. Pra isso Se eu é diria, delegar pra Cleide, mulher. resolve isso. Então, é Pergunte importante para que sua todo mundo mãe. saiba. Porque, Não, por essa exemplo, vai ter reflexão é muita muito família boa. que não vai ter a mãe, vai ter só o pai. Então, tu também precisa saber. Tem que Tem tá muitas preparado, famílias né? que a mãe morre no nascimento. Elas vão falar, todos os homens são ruins, papapá. Ou todos os Porque vai homens ter são recorte. possíveis estupradores. O que eu acho de uma... Todo homem é potencial Puta estuprador. né? merda. O que eu vocês acho entendem eu acho dessa isso frase? Eu acho disso de uma imbecilidade. Eu pergunto, o que tão vocês entendem da grande. frase? Essa frase bota todo mundo no mesmo No balaio. mesmo balaio, Isso é exatamente. extremamente ofensivo. O que é Demais. potencial pra você? Potencial é um cara que pode Tem fazer capacidade. Mas que ele não vai. Ele pode, mas talvez ele não vai. Não, mas não é assim que essa frase é usada. É, cara. Você tá ligado? Não, eu tô falando Perfeito, bem real. isso, Mas perfeito. a gente tá Isso falando é uma realmente coisa da que eu frase falo do meio assim, eu sou feminino. um potencial assassino. É. Você eu posso pode, cometer um assassinato, mas eu você não vou. vai. Você entendeu? Mas Exato. quando essa frase é usada,
ela é usada... De forma mal intencionada. Né? Isso. Mas quem se afeta isso são os homens que não são estupradores? Quem se afeta? Lógico, isso Por quê? nós somos a maioria. Mas eu você me que se afeto. Não, afeta? sabe por quê, Carol? Porque você tá colocando... Não, você, quando eu falo você... Feministas, Isso, entendo. deixar isso claro. Porque quando é dita essa frase é ofensiva. Vou dar um dado, não sei se pode se chamar de dado, mas falar coisas que eu já vivi. Já vi, certo? Eu já vi uma mulher, tá ligado? Dizer assim, fulano está passando a mão em mim. Para de passar a mão em mim. Isso foi o suficiente para os outros fulanos socar aquele fulano. Então, esses homens não são potenciais estupradores. Eu já vi isso, eu já fiz, de eu ver o cara chegar muito perto da mina e eu encoxar o maluco. Falar, e aí, irmão? Vai continuar? Aí o maluco se ligar e sair de perto. Então, você entende? Isso é tão ofensivo que até os nossos piores da sociedade, entendeu? O dia que você trombar alguém que é ex-cadeiro, pergunta pra ele assim, Eu mano, conheço, o já que os frequentei caras cadeia. falam? Já trabalhei dentro de Já cadeia. perguntou pra eles o que acontece com o cara Sim. que é estuprador? E Por eles isso falam que existe coisas o que pra seguro. gente é pesado. Por exemplo, a gente escuta que o estuprador vai virar mulherzinha na cadeia. E essa é a pior frase que a gente pode escutar. Porque define que a mulher deve ser estuprada. Mas acho que Essa é a pior frase que a gente escuta no meio. Tipo, ai, o cara foi preso, não sei o que, vai virar mulherzinha na cadeia. Pra nós, que somos mulheres, é horrível ouvir isso. Porque a gente entende que, então as mulheres são estupradas. É isso. É a figura Você vai feminina fazer ele da de cadeia, mulherzinha aquele na cara. cadeia? Mas das Vai ser coisas que eu mulherzinha já dos ouvi, caras? das coisas que eu já ouvi, Por isso que o cara fica no essa seguro, é a parte né? mais Ele suave. fica separado. Essa é a parte mais suave. Porque Tem gente é que, muito pior. faz coisas... É muito bizarro o que acontece. Então, tipo assim, quando a frase todo homem é um potencial estuprador, o fulano olhou pra ela, sabe por que você fez isso? Porque você é um potencial... de novo, eu não conhecia você, Carol. Não sei se você já disse essa frase algum dia. Mas, normalmente, é a artista, é a política, é a apresentadora, que a gente olha assim e fala, porra, nega, tu não vive um feminismo nenhum. Aí um Tu parênteses só sobre... tá metendo um Não, loucaço. e aí um parênteses eu do vejo que você fala nessa questão também, da frase que eu por acho causa que... da vida das mulheres mesmo, no dia a Entendeu? dia do cotidiano. Não, mas eu acho que... E aí, pegando esse gancho, cai de novo naquela questão do... Existe uma... A grande maioria não tá nem de um lado nem do outro. Ela tá no meio Não, ali, e a gente nem, ouvindo os dois. A gente nem e aí, na hora que ela se ouve... faz de neutro. A gente não gosta. Não, e aí, Isso aí a pegada é o isso seguinte, é um eu não ponto sou pacífico. nem feminista nem antifeminista. Mas aí quando eu ouço uma frase dessa, eu vou criar uma aversão a isso. E aí eu Exato. falo assim... Não, eu entendo. E aí automaticamente eu falo assim, pô, mas essa mulher tá falando besteira. E aí eu não vou parar nem pra ouvir. Porque é Né? muito ofensivo. Porque é muito ofensivo. É muito total. ofensivo. Eu entendo, Entendeu? mas Isso eu acho que eu rola me questiono contra. um pouco se as pessoas entendem essa frase. Por isso que eu perguntei o que vocês entendiam dessa frase. Porque ela é falada realmente no meio feminista, mas quando a gente fala que todo homem é potencial estuprador, a gente não tá falando que você é estuprador. A gente tá falando que você tem potencial, porque tu tem biotipo pra isso. Se você me pegar com o seu braço, com um braço só, você consegue. Ele também. Qualquer homem magro aqui consegue fazer isso comigo. Eu não consigo me defender com facilidade. Se eu pegar um Uber, vou ter medo. Se eu pegar um ônibus, vou ter medo. Se eu ficar no ponto de ônibus, vou ter medo. Por isso que, pra nossa cabeça, das maioria das feministas que já sofreram violência sexual, elas vão olhar todo homem com medo. Por isso que a gente também vai pleitear, por exemplo, que uma mulher, quando sofrer violência sexual, alguma coisa, ela seja atendida por uma mulher. Porque ela vai olhar pra todos os homens como o estuprador que abusou dela. Sabe como E daí essa eu frase entendo. bate em mim? Eu entendo total. Como todo negro é um potencial assaltante. Pô, isso é pesado. E eu já fui assaltado por um cara negro mais de uma vez. Você entendeu? Essa frase bate em mim desse jeito. Mas daí... Porque o cara a gente não usa tá falando esse de uma mesmo questão argumento. racial, que daí é diferente da questão de gênero. Porque a questão de gênero, a gente tem dados de estupro. Mas a gente sabe que homens brancos também assaltam, sabe? Mas quando a gente tá falando sobre o potencial estuprador, E eu não preciso a gente nem não tá longe, falando ó. que você vai nos Eu estuprar. vindo pra cá É hoje. de potencial mesmo. Eu vindo pra cá hoje, eu descendo a rua, tava escuro já, chovendo e tal. Eu tinha um moleque, gordinho playboy. Com a bochecha rosa? O gordinho que tem 50 mil em dente. Meu Deus. 50 mil é foda. Essa O é muito boa. gordinho tava mexendo no celular, eu tava descendo a rua, o gordinho olhou pra mim, mano. Porra, deu pra ver o medo nos olhos dele, mano. É mesmo? Tá ligado? Se eu não tivesse atrasado, eu até falava, porra, gordinho, dava pra tirar uma foto e fazer um papel de parede. Ó. Quando eu não tô atrasado, eu tenho a manha de zoar esse tipo de situação, tá ligado? Mas eu sei porque eu já vivi essa situação várias vezes. Eu carregava Te entendo. reciclagem, eu sei o que é entrar num prédio
pelo estacionamento e vê o pânico na cara do cara que tá saindo. Tá ligado? Eu conheço esse olhar. Então, tipo assim, isso é ofensivo quando você fala isso, da mesma forma que seria ofensivo do outro jeito. Porque o homem não é criado para passar pano para isso. Isso é verdade. Mas Por que isso que os nossos passam? piores, por Esse isso é o que meu questionamento. os nossos piores não dão boi para isso. Senão na cadeia seria a pampa. Você entende o grau da coisa? Senão na cadeia seria a pampa. Eu entendo você falar assim, pô negão, mas eu acho que é a forma de dizer. Entendo. Tipo assim, ó, negão, depois que uma mulher sofre violência, ela começa a ter medo de todo homem. Por isso que na cabeça dela, Perfeito. todo homem vai ser um potencial estuprador, porque ela vai ver em todo homem Exato. aquele que a violentou. E isso não quer dizer que vocês são estupradores. Isso não quer dizer isso. Então eu acho por que é isso a que eu forma falo. que tá errada. Ou eu é acho a que a forma que as abordagem tá pessoas errada. enxergam quando a gente fala, porque depende de quem tá falando. Por exemplo, eu já sofri violência sexual. E, tipo, depois de muito tempo, eu consegui me deitar com um homem novamente, porque eu tinha até medo de homens me tocarem. Eu tinha medo de pegar ônibus, eu tinha medo de andar na rua sozinha, eu tinha medo de tudo. E faz Realmente teve sentido. um trauma. Porque eu olhava para os outros homens e eu via aquele estuprador. Entendeu? Ela andou meio que Vocês escondido. sabiam que no Brasil a mulher já foi proibida de praticar esporte? Não. Sério? Vocês não sabiam disso? Durante o governo do Getúlio Vargas, se não me engano, foi em 1950, 1960, por aí. Qual argumento? Foi um cara que mandou uma carta pro Getúlio Vargas falando que isso ia afetar a maternidade, que se as mulheres jogassem esportes, poderia afetar o útero delas. Então elas não Mesmo poderiam... já tendo Olimpíadas com... Se eu não me engano, na época ainda não existia as mulheres participando de Olimpíadas Não nem tinha? nada. Não, é época de Getúlio Vargas. Um pouquinho antes, inclusive, da ditadura do Estado Novo. Foi em 1960. Foi mais ou menos ali na ditadura do Estado Novo que ele já estava... ele recebeu uma carta de um civil e Não saiu... era nem médico, cara. Não. Porra. Era um civil. Civil Era é tipo tu foda, pegar e mandar uma carta pro presidente hoje. primeiro Red e Pill falar brasileiro. assim: então, eu acho que as mulheres não têm que praticar esportes porque não é da natureza delas. Vai prejudicar a maternidade. Como que uma mulher que tem que parir, ser mãe e tudo mais, vai praticar esporte? E daí, por muito tempo no Brasil, o esporte foi proibido. Tem até jornais. Pé de mulher não foi feito para caber em chuteiras. Nossa. O esporte acaba com a graça da mulher. Depois vocês podem pesquisar, tem vários jornais falando que as mulheres eram proibidas de praticar esporte. E daí vocês perguntam, o que isso afetou no esporte feminino? Muita coisa. Financiamento, patrocinador, tudo que elas tinham que A poderia aceitação ajudar. do público, inclusive. O público. As mulheres Você acha assistirem até hoje, também. né? Você acha Até a que própria tem que Marta, hoje, ela existir- esconde o patrocinador por causa disso. Você porque acha ela não que se tem vê. que existir a equiparação salarial nesse caso? No caso do esporte? Cara, a Marta merecia há muito tempo já, né? Ela mesma esconde os patrocinadores porque ela não recebe o patrocínio semelhante aos outros jogadores. Ela tá há anos já Mas no nesse mercado. caso não é muito mais... Nesse caso não é uma questão de ser homem ou mulher. Mas a Marta E sim joga... uma questão de quem traz dinheiro. Porque é isso que é o Mas se eles o esportista investirem nesse no caso. esporte feminino, não vai trazer dinheiro? Porque será que não falta aí eu esse entendo. investimento? Aí eu entendo a briga. Falar Você assim, ó, entende? tem que vir trazer mais visibilidade para o esporte feminino, seja lá qual for, para trazer mais dinheiro para o esporte feminino. O que eu não acho correto é tipo falar assim, ó, sei lá, vamos pegar tipo Olimpíadas, vai. É que a Marta acho que não joga mais, né? Eu não sei se a Marta ainda joga, mas Não, acho que ela se aposentou. vamos já. supor que teve as Olimpíadas agora, certo? Ou teve a Copa do Mundo, sei lá, e foi realizados os dois juntos. Eu não concordo que as jogadoras de futebol feminino tenham que ganhar a mesma coisa de futebol masculino. Da mesma forma que eu não concordo que uma modelo deva ganhar a mesma... Uma mulher não deva ganhar a mesma coisa que um modelo. Por quê? Porque, para mim, vale quem traz mais dinheiro. E, para mim, isso faz sentido. Diferente daquela conversa que a gente estava tendo, de eu e Sim. Carol entramos Mas, como tipo, se chapeiro numa apoiar. lanchonete. Você entendeu? Eu me pergunto, tipo, será que não é porque o futebol masculino sempre teve investimento que hoje ele tem mais visibilidade? Tipo, não é por todo o investimento que fizeram em cima do Neymar, que ele é o Neymar? Não foi todo o investimento que fizeram nele desde pequeno? Agora, quantas meninas, desde pequenas, têm o mesmo investimento que o Neymar teve? É esse questionamento que eu faço. Eu entendo não, exatamente o que você fala, Nisso de eu tô tipo, contigo, mas... de trazer... Eu sou um cara... de trazer, recentemente sabe? eu filmei uma menina que eu encontrei no Jockey pela primeira vez, lá na pista do Jockey. E tipo assim, Carol, eu ando de skate há 1000 anos, mano. A diferença dessa menina é andava brutal. muito. Eu vi seu stories, velho. É brutal se eu voltasse 20 anos e falasse, ó, essa aqui é a menina que anda melhor. Tá ligado? Essa aqui é a menina que anda melhor. E essa menina hoje, tão nova, ou seja, rolou isso que você tá falando. Rolou investimento, rolou uma visibilidade. Que é o importante, entendeu? né? Letícia trouxe essa visibilidade.
Outras meninas trouxeram essa visibilidade. Mas beleza. O que eu não concordo é, por exemplo, acontece um campeonato de skate. Tirando um campeonato que eu faria onde eu daria a mesma premiação, certo? Mas aí é uma questão minha. Você tá tendo essa iniciativa, entendeu? né? Mas tipo assim, mas eu sei que a visibilidade maior seria o dos meninos. Entendeu? Então, às vezes, o que eu penso? Se você começar a falar assim, no caso do Brasil, só profissional pode receber. Aí você fala assim, então, negão, você vai ter que pagar igual para os meninos e para as meninas. Sabe o que vai acabar acontecendo? Os caras vão fazer um campeonato, porque como a gente pode fazer campeonato de qualquer jeito, não vai ter feminino. É sempre assim. Você entendeu? Então, meu medo é esse. Meu medo é esse. Eu concordo em botar a luz muito. Eu sou um cara que põe o luz. Porque eu vejo a diferença de quando você coloca a luz. Essa menina que eu tô te falando mano... Eu te entendo. Não, mas eu acho que andando. além das marcas também tem que ter uma iniciativa da população. Tipo assim, aí, vamos lá, mulher assiste futebol? As feministas estão assistindo futebol? Eu assisto bastante. Eu tava assistindo a Supercopa nesses tipo dias. Assim, você tá consumindo. Tava feliz então, demais assim, com o Flamengo fazendo 10 gols ali então, mas você seguidos. tava assistindo futebol feminino ou masculino? Feminino. Então, você tava dando audiência pro feminino. Isso você vê uma aceitação no feminismo? Eu acho que esse é o ponto também, porque às vezes chegar só na Nike e falar assim, Nike, patrocina. Mas você tá assistindo o campeonato feminino? Eu sinto que também não instiga muito nas mulheres que elas participem do esporte, sabe? Eu não vejo... Eu sinto que essa proibição, anos atrás, da mulher poder participar do esporte, de certa maneira, prejudicou da mulher até querer participar do esporte e assistir esse esporte. Porque se não era um lugar que era permitido para elas, por que elas vão consumir hoje em dia? Por que elas vão apoiar? E eu entendo o questionamento de vocês, porque eu também me questiono, a gente quer tanto que essas mulheres tenham visibilidade, mas a gente não está assistindo. E talvez eu acredito que isso já é da nossa construção das meninas não acompanharem esporte. De, supostamente, a sociedade dizer que é coisa de homem. Assistir futebol no domingo é coisa de homem. Assistir com os amigos cerveja é coisa de homem. Então, eu imagino que existe essa construção na sociedade de que as mulheres não se veem representadas ao ponto de falar, não, vou juntar minhas amigas para beber uma cerveja e jogar futebol. Porque não é uma coisa que a gente vê construído. A gente não vê isso nas novelas, a gente não vê isso nas mídias, a gente não vê nas revistas, a gente não vê em absolutamente nenhum lugar, nem em séries, nem em filmes, mulheres se juntando para beber uma cerveja e assistir futebol. Porque não existe essa construção na sociedade, porque supostamente é só para homem.